A dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta cerca de 1 em cada 10 pessoas. É um transtorno que é notado normalmente em crianças mais novas quando elas começam a aprender a escrever. Isto pois a dislexia é um déficit nos sistemas nervosos responsáveis pelo processo fonológico. Assim, a troca de palavras e letras são dos sintomas mais comuns, mas não o único. Outros incluem dificuldade na memorização, lentidão na aprendizagem e dificuldades em reconhecer e interligar sons às respectivas palavras e letras. Este é um tema que me é familiar, pois a minha irmã Ana Lema, que está connosco hoje, foi diagnosticada com dislexia. Muito bom dia, Ana Lema. Bom dia, agradeço pelo convite. Obrigada a nós. Como é que foste diagnosticada? É assim, muito sinceramente eu nunca notei logo, porque como era uma criança, ainda tinha 6, 7 anos, só começavam a fazer testes com a minha professora, não compreendia o porquê. Só que depois, uma vez no jantar, os meus pais vieram-me com um livro de dislexia, só para fazer alguns exercícios. Até aí eu não tinha compreendido o que era. Ou seja, foi totalmente uma surpresa. Sim. Então não estavas mesmo à espera, foi assim do nada. Exato. Ok. E alguma vez tiveste, nesses testes foram efetuados por quem? Foram efetuados por 2 psicólogas. Uma delas mais ligado para mesmo dislexia, porque também tenho descalculia, então também tinha de ligar a esse. E depois fui acompanhada por outra psicóloga só para falar melhor o que era e coisas assim. Conheces muita gente ou és a única pessoa que conheces com este transtorno? Não, conheço muita gente. Com muitas vezes há apoios, nós depois vamos nos conhecendo, vamos falando e, não sei, parece que tenho quase uma ligação, porque sempre que eu sento-me à beira de alguém na escola, normalmente essa pessoa tem ou conhece alguém que tem e apresenta-me. Portanto, acho que não é incomum as pessoas terem. Ou seja, há apoios, quer dizer que as escolas têm algum cuidado com isso? Sim. Ou esse é o único cuidado que elas têm? Exato. Assim, se apanhares um professor, um diretor de turma bom, aí podes ter muitos mais cuidados, mas normalmente só te dão um apoio assim esporadicamente. É muito difícil conviver com isto? Alguma vez isto te impediu a nível escolar ou alguma dificuldade? É assim, como eu disse há um bocado, anteriormente, portanto, se apanhares um bom diretor de turma, ele vai te dar muito mais apoio, mas se não, também não vais ter, por exemplo, testes adaptados, que também é necessário, algumas fichas também de apoio, se isso também vai ser mais difícil acompanhar a matéria. Mas agora, por nós mesmos, por exemplo, quando vamos escrever ao quadro, ficamos mais nervosos porque podemos errar, estamos expostos ali a mostrar como nós não sabemos às vezes escrever, a ler também é um bocado mais difícil para nós, portanto temos sempre esse cuidado ou medo, mas ultrapassa-se. E os professores como é que lidam? Depende. Por exemplo, às vezes algumas pessoas não fazem mesmo nada e outros que tentam melhorar ou ajudar-nos. Isso também depende muito do professor e mesmo do psicólogo da escola, que também está a acompanhar-nos normalmente. E sem ser os professores, como é que as pessoas à tua volta reagem quando descobrem que tens dislexia? Normalmente a primeira reação é fazer-me perguntas. Só. A sério, como assim? Eu digo que tenho dislexia, as pessoas ficam tipo, o que é isso? E depois também às vezes, como normalmente digo logo que tenho dislexia e descalculia, que é a mesma coisa, mas em matemática só, não muda muito. As pessoas fazem logo perguntas como é que me engano muitas vezes. Acho que às vezes são perguntas para me poder ajudar quando eu falhar, ou enganar-me, não é? Mas é sempre um bocado divertido ver a reação das pessoas, que normalmente não conhecem muito bem, ou dizem, sim, uma amiga minha também tem, e falamos assim. Ou seja, uma coisa comum. Sim, mas que muita gente não sabe o que é ao mesmo tempo. Exato. É uma coisa comum, mas muita gente não sabe. Acho que a gente conhece o termo dislexia, mas ninguém sabe exatamente o que é. Também disseste há bocado que tinhas descalculia. O que é ao certo, mais ou menos? Assim, como nós enganamos-nos em letras, às vezes enganamos em números, temos uma dificuldade às vezes em fazer algumas contas matemáticas. Não é muito diferente da dislexia, é exatamente a mesma coisa, mas para a matemática. Tal como alguns sons parecem-nos parecidos, por exemplo, o meu 170 para mim é totalmente parecido, não noto muita diferença. Portanto, são essas pequenas coisas. Alguma vez tiveste uma má experiência com um professor por causa da dislexia? Muitas vezes, muitos professores não sabem mesmo lidar, então normalmente às vezes, por exemplo, na minha primária, quando algum tinha dislexia, normalmente o mais provável era, é estúpido, pronto, não vamos fazer nada, e não compreendiam. Portanto, normalmente é difícil alguns professores, quando não compreendem, ou mesmo quando são mais velhos, porque antigamente a dislexia não existia, então eram só crianças estúpidas, então é um bocado difícil às vezes. Achas que há um estigma à volta deste transtorno ainda? Acho que se vai perdendo, mas acho que às vezes ainda pode haver, mas vai-se perdendo ao longo do tempo. Em que sentido é que há esse estigma?
Por exemplo, acho que como não compreendem, acham que ainda que é uma doença que ou nos põem num patamar muito elevado, só para nos dizer, não, estás bem, ou põem-nos num patamar baixo, inferior dos outros. Portanto, acho que ainda há esse um bocado de estigma. Alguma vez isto te impossibilitou de fazer alguma coisa? É assim, impossibilitar, não, eu fiz sempre tudo, mas conheço pessoas, por exemplo, quando entrei no 5º ano, tive uma amiga, que tu até conheces, não é? E ela tinha realmente muito medo de dizer que tinha anorexia e às vezes também me impedia de fazer coisas. Por exemplo, ela fazia textos, impedia de mostrar ou apresentar às vezes, porque tinha medo de se enganar, tinha medo de se ler. Portanto, eu acho que aí ela tinha realmente medo e impedia muitas coisas, mas felizmente ela vai perdendo isso. Tem perdido? Tem. E assim, pessoalmente, alguma vez houve alguma situação em específico? Quer dizer, assim, houve no início, mas depois apercebi-me que não tinha de ter medo, mas essa situação foi mais, como a minha professora não era muito simpática no meu 1º ou 4º ano, que sempre que me enganava ela obrigava-me a recomeçar o texto de novo. E nunca vou me esquecer disso, então é tipo alguma coisa que está lá, não é? Mas acho que agora se isso voltasse a repetir, eu já não me iria importar tanto. E portanto eu acho que tu vais vivendo com isso e aproveitando só. Percebes que tens isso, mas não é nada que te impeça de fazer. E a tua família tem-te ajudado nesse percurso? Tem-te também dado assim um apoio? Sim, completamente. A minha mãe, o meu pai e tu ficaram lá sempre e explicavam-me o que era quando eu erro nas palavras. Claro que às vezes se riem, porque tenho realmente coisas engraçadas, mas vão-me dizendo para corrigir. Portanto, sim, ajudam. E tu, como é que tens vindo a lidar com isso? Achas que tens conseguido lidar melhor nestes últimos tempos? Achas que houve uma evolução? Sim, completamente. Antigamente eu tinha realmente vergonha disso e não queria dizer que tinha, agora digo isso abertamente. Por exemplo, antigamente até pedia aos meus professores para falar com eles no final da aula, para explicar. Agora simplesmente até posso dizer, em voz alta, tenho dislexia. O que é que gostarias de dizer a toda a gente aqui, às pessoas que têm dislexia? Se pudesses dizer alguma coisa. Só dizer para aceitarem que não há problema nenhum nisso e que não têm de ter vergonha. Ok, muito obrigada. Uhum. A dislexia não é uma doença e, portanto, ela não tem cura, mas ela pode ser orientada e ajudada por um profissional. A orientação não é apenas para o indivíduo, mas também para a sua família e tudo. É um transtorno ainda com pouca visibilidade, fazendo com que às vezes cause transtornos na vida pessoal e até mesmo profissional e escolar do indivíduo. Mas isto não impede que o indivíduo tenha uma vida normal. Obrigada e até à próxima.